Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje trataremos da política comercial. Começaremos vendo a relação existente entre protecionismo versus livre comércio, quais são as justificativas para cada uma dessas políticas comerciais. Veremos políticas comerciais de estímulo à exportação e de restrição às importações. Política comercial são um conjunto de medidas estratégicas, públicas ou privadas, que afetam as transações comerciais externas de um país e alteram esse seu processo de integração econômica do país com o resto do mundo. Uma política comercial consiste numa combinação de diversos instrumentos genéricos, dentre eles a política fiscal, política monetária, cambial e de rendas, que leva aos estímulos das exportações, ou a combinação desses instrumentos pode levar à redução das importações. O protecionismo dentro do comércio internacional é um ponto muito importante. O protecionismo visa, basicamente, favorecer o produtor nacional frente a concorrentes internacionais. Um país que adota o protecionismo objetiva reduzir as importações de um dado produto e promover as suas exportações, e tem como benefício para o governo a geração de receitas. O protecionismo se justifica pela proteção de uma indústria nascente no país, que não teria capacidade de concorrer com os produtos internacionais se não houvesse nenhum tipo de proteção a essa indústria nacional, a proteção de empregos, a proteção contra o trabalho estrangeiro barato, que tem sido uma das alegações atualmente com a importação de produtos vindos da China, toda uma questão que envolve baixo custo da mão de obra, condições de trabalho, entre outras. E tem-se também argumentos não econômicos, como a segurança nacional, no sentido de que um país dependa integralmente da importação de produtos de um outro país para suprir a sua necessidade e o país internamente não teria nenhuma capacidade de produção daquele produto, pode comprometer a segurança nacional do país importador no sentido da sua extrema dependência internacional. Em situações de conflito internacional, isso pode comprometer o abastecimento interno. Dentre as medidas protecionistas, são utilizadas as tarifárias e as não tarifárias. As medidas não tarifárias, nós temos as cotas tarifárias e requisitos sanitários, técnicos, ambientais e sociais. O requisito sanitário e técnico, por si só, não implica automaticamente numa medida protecionista, já que os países adotam requisitos sanitários e técnicos de forma a evitar que ingresse no seu país doenças e pragas que não existem no país, como o Brasil adota nas fronteiras. Contudo, o que diferenciar uma medida protecionista de um requisito sanitário e técnico não protecionista diz respeito às exigências desse requisito e quão cientificamente comprovado é essa exigência. Os requisitos ambientais e sociais, o Brasil atualmente tem vivido uma pressão ambiental, principalmente na questão do desmatamento. Então, muitos países podem se negar simplesmente a importar produtos, comprar produtos brasileiros, pelo desmatamento atrelado a esse produto ou que eles atribuem a esse produto, como, por exemplo, a exportação de soja, entre outros. Por outro lado, contrapondo ao protecionismo, nós temos o livre comércio. No livre comércio, cada nação produzirá aquilo que melhor produz, que tenha maior capacidade de competitividade, levando a menores preços e níveis mais elevados de produção, renda e consumo. A migração para o livre comércio mundial elevaria o PIB, tanto mundial como de diversos países, como Estados Unidos, União Europeia, Japão, e até mesmo países em desenvolvimento. Então, o livre comércio de fato levaria a ganhos no PIB. Contudo, esses ganhos poderiam ser resultado de um ganho maior dentro de uma indústria e perdas em outras indústrias,
E aí nos remete a toda aquela questão de geração de empregos e segurança nacional, por exemplo. Dentre as políticas comerciais, nós temos as políticas que afetam as exportações e aquelas políticas que afetam as importações. Vamos ver inicialmente as políticas de estímulo às exportações. Nós temos primeiramente o subsídio às exportações. O subsídio nada mais é do que um pagamento, seja ele direto ou indireto, feito pelo governo para encorajar os exportadores a exportarem mais. Pode ser feito por meio de reembolsos, redução de impostos ou concessão de crédito subsidiado. Tem como efeito esperado o aumento do preço recebido pelo exportador, muito embora o exportador não eleve o preço cobrado no mercado externo. Esse preço recebido pelo exportador aumenta por conta desses mecanismos de reembolso, redução de impostos. Então, se há uma redução de impostos, o preço líquido recebido aumenta, ou até mesmo a concessão de crédito subsidiado. Os principais beneficiários será, então, o setor exportador, que receberá um preço líquido maior. Por outro lado, teremos como prejudicados os consumidores domésticos, que acabam pagando um preço mais elevado pelo produto exportável, uma vez que os produtores têm incentivo para exportar, o mercado interno deverá pagar um preço também maior para incentivar a esses produtores a não exportar, mas sim a vender no mercado doméstico. Os efeitos adversos dessa prática de subsídio são as despesas ou renúncia de receita praticadas pelo governo, aumentando também a oferta externa daquele produto. Então, se o país que concede subsídio também é um grande produtor e isso pode implicar numa grande oferta mundial, isso pode reduzir os preços externos. Essa política também enfrenta uma restrição internacional por parte da OMC, que, se for confirmada uma prática de dumping, pode autorizar as nações importadoras a sobretaxar o produto que está recebendo subsídio. O produto, para adentrar no país importador, pagará um valor, uma taxa adicional, de forma a elevar o valor desse produto no mercado importador, reduzindo os benefícios desse subsídio às exportações. No Brasil, nós temos a isenção de CMS e IPI, em que todos os produtos exportados pelo Brasil a partir de 1996 não pagam ICMS e IPI. Na década de 70 e 80 também ocorreram diversos programas de crédito subsidiado. Nós temos também um mecanismo de subsídio, que é o regime de drawback, que é um benefício tributário em que uma firma importa um produto, que na realidade é um insumo. Esse insumo é utilizado num processo produtivo para um produto que na realidade é exportado. Nesse caso, a firma recupera esse imposto pago sobre esse insumo. No Brasil, esse regime permite ainda o benefício tributário na aquisição de insumos no mercado interno, desde que esse entre no processo produtivo de um produto que será destinado à exportação. Então, no regime de drawback, um produtor que utiliza alguns insumos para exportação, seja ele importando aquele insumo ou seja ele comprando no mercado nacional, ele pode recuperar esse imposto quando esse produto é exportado. Temos ainda o programa de financiamento das exportações e temos ainda os programas de informação, treinamento e facilitação da atividade exportadora. Então, isso também é uma forma de subsídio, uma forma de incentivo aos exportadores. Dentre as políticas de estímulo à exportação, temos ainda os acordos bilaterais. Como o nome sugere, são acordos entre duas economias, normalmente envolvendo uma grande economia e outra pequena economia ou uma economia de desenvolvimento. Onde a economia grande fornece cotas de importação ou alíquotas de importação preferenciais para aquele país menor, aquele país que está em desenvolvimento. Os efeitos esperados é o aumento das exportações do pequeno país, o país em desenvolvimento, que está sendo beneficiado por esse acordo. Portanto, ele é um dos principais beneficiários, que tem um mercado relevante para os seus produtos maior.
Por outro lado, os consumidores domésticos acabam por pagar um preço elevado por esse produto também exportável. Os efeitos adversos estão também relacionados ao consumidor do país importador, que também pode pagar um preço mais elevado por esse produto importado, e não há nenhuma restrição internacional. Os acordos bilaterais do Brasil, na qualidade de membro do Mercosul, não negocia diretamente Brasil e, por exemplo, Israel. É necessário que o Mercosul como um todo negocie os acordos com outros países, como por exemplo, como ocorreu com Israel em 2007. Há também acordos de comércio preferencial entre o Mercosul com a Índia e a União Aduaneira da África do Sul. Temos ainda a área de intercâmbio comercial, que seria algo semelhante aos acordos bilaterais. Entretanto, nesse caso, envolve um conjunto de países que diminui as barreiras tarifárias e não tarifárias do comércio entre esses países e mantém essas barreiras, seja as tarifárias ou não tarifárias, para os países que não são membros daquele acordo. Dentro das áreas de intercâmbio comercial, há vários níveis de intercâmbio. Nós temos a zona de livre comércio, como o caso do Mercosul, e nós temos o mercado comum com ampla integração, que é o caso da União Europeia. Os efeitos esperados é o aumento do comércio entre os países membros, sendo esses os principais beneficiados e os prejudicados os países que estão fora do acordo. Como efeito adverso, podemos citar a limitação da integração comercial dos países signatários do acordo com os países não signatários. E não há, explicitamente, nenhuma restrição internacional. O Brasil usou sem muito sucesso nas décadas de 60 e 70 com a ALAD, e a partir de 1990 vem sendo usado para construir o Mercosul. Então, dentro das fases de integração, nós vemos um aumento da integração à medida que nós mudamos. A fase de integração mais simples é a zona de livre comércio, em que os países concordam em eliminar as barreiras sobre o comércio recíproco, mas cada um desses países mantém políticas comerciais independentes em relação a todos os outros países. Posteriormente, nós temos a União Aduaneira. Nessa, nós temos as práticas da zona de livre comércio, mas há uma política comercial uniforme em relação aos países que não fazem parte desse acordo. Posteriormente, temos o mercado comum, que integra, então, as características da União Aduaneira, mas incorpora um livre movimento de fatores de produção. Posteriormente, temos a União Econômica, na qual nós temos o livre comércio entre os países, nós temos uma política comercial uniforme, temos livre movimento de fatores e a harmonização de algumas políticas. Quando a integração alcança uma integração econômica total, nós temos todos os anteriores, mas agora nós temos uma harmonização de todas as políticas. Então perceba que à medida que o aumento do grau de integração, nós saímos de uma integração econômica em que as barreiras são eliminadas no comércio recíproco entre os países do acordo, evoluindo, chegamos até um ponto em que todas as políticas dos membros são harmonizadas, aqueles membros que fazem parte desse acordo. Como medida de estímulo à exportação, também temos atividades de promoção comercial. A atividade de promoção comercial pode ser executada tanto pelo setor público e privado. Visa a divulgação de produtos nacionais e a busca de parcerias no comércio externo. Essa atividade comercial pode ser feita por meio de feiras, exposições, câmaras comerciais, viagens de negócios, entre outras. O efeito esperado, com essa maior divulgação, essa maior visibilidade do produto nacional, é incrementar as exportações, em que os principais beneficiados, então, são os países exportadores e importadores contemplados nesses eventos, enquanto os prejudicados são aqueles que não são contemplados nos eventos.
Não há efeito adverso nem restrição para esse tipo de política comercial de estímulo à exportação, e esse tipo de política tem sido utilizada bastante pelo Brasil desde a década de 70. Como exemplo, podemos citar a participação do Brasil nessa feira, de 21 a 23 de junho, que é a feira mais importante de produtos alimentícios do continente africano. Essa feira contou com a participação de 67 países. O Brasil foi um deles. Você pode acessar o link para ter mais informações sobre essa feira. Agora vamos analisar as políticas de restrição às importações. O país implementa, então, políticas comerciais de incentivo às exportações, mas também pode adotar políticas comerciais de restrição às importações. Essas restrições podem ser quantitativas. Essa restrição quantitativa, então, trata-se de uma política de rendas, porque ela consiste em limitar um volume ou valor. Essa política pode ser implementada por meio de cotas de importação, proibição de importação ou monopólios estatais sobre as importações. O efeito esperado, como você está adotando uma restrição à importação, é reduzir o valor das importações. Com isso, leva também ao aumento dos preços dos produtos importados, pois ocorre uma redução da oferta. Assim, os consumidores desse país são prejudicados, pois pagam preços acima dos que vigorariam no mercado caso não houvessem restrições. Os principais beneficiados são as empresas e órgãos estatais que detêm essa licença de importação, que obtêm maiores lucros. As cotas de importação também podem incentivar a corrupção em órgãos públicos, encarregados de definir as cotas de importação. As cotas também contam com restrição internacional, sendo uma medida discricionária, limitada pela Organização Mundial do Comércio e mal avaliada por agentes financeiros internacionais. Essas restrições foram utilizadas pelo Brasil na década de 40, 50 e 60, havendo até 1997 um monopólio estatal sobre as importações do petróleo. O Brasil enfrenta algumas restrições quantitativas para exportação, por exemplo, de preparações de carnes, bovinos e suínos, uma vez que são feitas uma série de restrições e exigências pela União Europeia. Nós temos que a necessidade de habilitação dos estabelecimentos exportadores, um atestado de saúde pública, de sanidade animal, de bem-estar animal, entre outros, é uma série de exigências que você pode encontrar todos os detalhes nesse link. Temos também, como medida de restrição às importações, os impostos, que recebe o nome específico de tarifas sobre os produtos importados. Essas tarifas podem ser implementadas na forma de um imposto específico, ou seja, um valor fixo nominal, ou ad valorem, um percentual sobre o valor do produto importado, ou mesmo uma combinação desses dois instrumentos. As tarifas elevam os preços dos produtos importados, levam à redução do seu consumo e o estímulo da produção doméstica. Os principais beneficiários, então, são as empresas nacionais que elaboram produtos similares aos importados, mas com a implementação de tarifas, ganham uma proteção para a sua produção. E o governo também tem um aumento da arrecadação fiscal. Os prejudicados são os países do país que impõem essas tarifas, uma vez que eles pagam preços acima daqueles preços que vigorariam no mercado caso não houvesse as tarifas. Nós temos também dois efeitos adversos. Se a economia opera próxima da sua capacidade produtiva máxima, as tarifas levará a uma alocação ou uma realocação de recursos para a produção de bens com menor vantagem competitiva, que são aqueles produtos que são protegidos, em detrimento da produção de bens onde o país apresenta maiores vantagens competitivas. Além disso, se o país que impõe essa tarifa é um grande importador, o preço internacional do produto também pode sofrer uma redução, uma vez que, se ele é um grande importador, ele tem uma importância grande na demanda desse produto, e na medida que há uma redução na importação por ele,
haverá uma redução na demanda internacional. As tarifas enfrentam uma restrição internacional, sendo limitadas pela OMC. O Brasil utilizou intensamente tarifas de importação até a década de 1980, sendo que na década de 1990 houve uma política de redução das alíquotas de importação diante de um processo de globalização da economia. Nessa tabela nós vemos a evolução do perfil tarifário brasileiro para 1990, 93, 2001 e 2010, obtido junto ao IPEA. Nós vemos que os produtos, todos os produtos, uma média simples de forma geral, nós temos uma redução de 33,5% para 13%. Perceba que, dentre esses, nós temos os produtos primários, que são aqueles de menor tarifa de importação, enquanto os produtos manufaturados são aqueles de maior tarifa de importação. Perceba então que os produtos manufaturados contam com uma proteção adicional aos produtos primários. Como política também temos os controles cambiais. A ideia do controle cambial é ou dificultar a compra de dólar que é necessário para pagar os produtos importados, ou uma cobrança de taxa de câmbios maiores na venda de dólares necessária à importação de certos produtos. Pode ser implementado por meio de um depósito prévio à importação, onde o importador paga à vista o valor correspondente às divisas e ele vai receber essas divisas, esses dólares, apenas no futuro. Há também esquemas burocráticos que atrasam e dificultam essas compras de dólares e também podem ser utilizadas múltiplas taxas de câmbio na economia, uma taxa para cada produto ou setor específico. O efeito esperado, então, é o aumento do preço em moeda nacional do produto importado, já que há uma restrição à importação, o que causa a redução das importações. Os beneficiários são os agentes que detêm o poder de vender o dólar, como o Banco Central, que obtém maiores lucros nas transações. E os prejudicados são os consumidores do país importador que impõe esses controles cambiais, que pagam preços pelo produto importado acima daqueles que vigorariam no mercado, caso não houvesse essa política. Essa política pode implicar em custos administrativos maiores, já que a ideia também é dificultar, por exemplo, a compra de dólares por mecanismos burocráticos. Não há restrição explícita para essa medida. No Brasil, os controles cambiais foram comuns de 1940 a 60, havendo sistema de taxas de câmbio múltiplas entre 1953 e 64. Também outro exemplo de controle cambial foi os sistemas de letras de importação até 1961, onde o importador pagava com 150 dias de antecedência ao seu recebimento. Então nós vimos nesse vídeo a ideia da política comercial, comparamos a relação e os argumentos a favor e contra o protecionismo e o livre comércio, e vimos diversas políticas comerciais que podem incentivar a exportação ou que podem restringir a importação de diversos produtos. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Até a próxima.